Primeira coisa que eu vou mostrar é uma fenda. Vocês já viram as fendas nas placas tectônicas, né? Por que as placas tectônicas se movimentam? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu, quando era criança, eu achava o máximo, né? Como é que grandes blocos de terra conseguem se movimentar assim de uma forma tão, né, tão tranquila, vai ali, né, se movimentando. Antes a gente tinha a Pangeia, que era uma só, depois os continentes foram se dividindo. Como que isso funciona, né? Eu era uma criança estranha, tá, gente? Eu era uma criança... As minhas questões eram bem estranhas, mas eu achava interessante, né? Eu pedia pro meu pai me explicar e ele explicava, né? Primeira coisa, né? Primeiro ele dava a explicação que vinha na cabeça dele, né? Por que elas se movimentam? Primeiro porque elas estão separadas. É óbvio, né? É uma coisa meio óbvia. Coisas separadas se movimentam, elas conseguem se movimentar. Pega uma prancha dessas de natação, parte ela no meio, põe em cima da água, você vai ver que as duas partes não vão ficar mais juntas, elas vão ficar separadas, tá? Então a primeira explicação que ele deu foi meio óbvio, elas são separadas. Eu, tá, legal, pai. Aí depois ele entrava na parte mais teórica, né? A parte interna da nossa Terra, ela é líquida, né? É extremamente quente, extremamente líquida. E essa parte, ela está em constante movimento. Essa parte, né, atraída pelo centro da Terra, atraída pela quantidade de massa que tem no centro, né, no nosso planeta, mas ela está em constante movimento. E esse movimento faz com que esses blocos se movimentem. Mas a primeira lição fica. Então agora, a primeira lição dessa aula é o seguinte: coisas separadas se movimentam. Ai, Bianca, o que isso tem a ver com odontodissecção? Toda vez que você chega e fala assim, Bianca, mas eu fiz odontodissecção, só que o dente não mexeu. Você fez odontodissecção? Não, você não fez odontodissecção. Você fez uma fenda. Você não fez odontodissecção, coisas seccionadas se movimentam. Sacou? Então a primeira lição que você tem para saber que sua odontodissecção foi correta é porque as duas partes que você seccionou se movimentam. Primeiro, porque você diminui a resistência. Ela não é mais um bloco rígido, né, unido. Aquelas raízes não estão mais unidas. Aquela coroa não está mais unida àquela região. Você criou uma fenda, um espaço entre elas com a sua broca, concorda? Então há um espaço entre elas. Então elas têm que se movimentar, tá? Elas têm... Bianca, não está movimentando. Você tentou dar uma luxadinha ali para ver se a coroa se movimenta? Se a coroa se movimentou, ok. Tá certo. Mas se não movimentou, a única coisa que você fez foi um risco ali, um traço no meio da coroa, você não terminou de seccionar. Presta atenção, tira uma radiografia, de repente você vai ver que a porção, normalmente a porção mais profunda da coroa, aquela que a gente não enxerga, porque está no final do preparo, né? Ela ainda está lá, né? Falando, tô segurando aqui, né? Eu tô seguro aqui. Então, assim, presta atenção nessa situação, tá? Coisas, toda vez que não movimentar, lembra disso que eu tô falando, coisas separadas se movimentam. Então, alguma coisa está errada. Ou você precisa refazer seu retalho, ou você precisa, de repente, refazer sua odontodissecção, tira uma radiografia para ver se você cortou totalmente a coroa, totalmente a raiz. Porque se você cortou, ela tem que mexer, gente. Não tem segredo. Tem que mexer. Porque além de se separar, você fez uma fenda, você fez um espaço, criou um espaço entre as duas partes que você está querendo partir, né? Cortar, enfim. Então, assim, não tem essa de não mexer. Se não mexer é porque não foi efetivo. Precisa ser efetivo para mexer. Ok?